E vamos falar agora sobre o atual cenário econômico com todos esses fatores de conturbação que nós temos visto. Estamos em contato com o economista Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor do Banco Central. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, nós estamos acompanhando toda essa turbulência provocada aí pela mudança, a troca de comando na Petrobras, as discussões em relação ao preço dos combustíveis. Agora eu gostaria de começar a falar com você a respeito de algumas projeções do mercado que pioraram, né? Hoje saiu o relatório Focus com piora da projeção do crescimento, piora da projeção de inflação e previsão de alta mais forte da Selic, que poderia chegar a 4%, porque a projeção do mercado, por exemplo, em relação à inflação é de 3,82%, e agora passou do ponto central da meta, que é 3,75%, e o mercado cortou a projeção para o PIB para 3,29% de expansão neste ano. Então, é fraqueza da economia misturada com pressão inflacionária e incertezas e dólar em alta hoje. Qual a sua avaliação? Bom, como se diz por aí, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Né? A gente está vendo sinais cada vez mais claros de piora da política econômica. Obviamente, o que aconteceu na sexta-feira na Petrobras é bastante grave, mas não foi um fator isolado. A gente vê, de maneira geral, uma incapacidade do governo agir, né? E aí começa a aparecer esse tipo de piora. Assim. Ainda não é extraordinária, né? Estamos falando um desvio ainda relativamente modesto da projeção de inflação, mas cedo ainda no ano, né? Então, tá natural que a gente veja, entre outras coisas, uma expectativa de uma reação mais agressiva do Banco Central, mas também estamos falando aqui de 25 pontos base, que é ainda um negócio modesto. O que me chamou a atenção é a revisão da projeção de crescimento, porque, na verdade, 3% praticamente é a herança já de 2020. A gente vê a projeção de crescimento do produto, que rodou ali pela casa de 3,5%, caindo para 3,2%, 3,3%, já está mostrando que o crescimento propriamente em 2021, pelo menos nas expectativas dos economistas, está ficando bastante fraquinho e reflete exatamente as inconsistências de política econômica. Agora, especificamente em relação a essa situação da Petrobras, o presidente Bolsonaro reafirmou que não se trata de intervenção, fez algumas críticas pessoais ao antigo presidente da estatal. Você vê a possibilidade de uma acomodação, de não se caracterizar de fato uma intervenção, de a Petrobras conseguir superar essa fase aí sem recorrer a práticas do passado? Bom, foi uma intervenção, né? Intervenção nos preços. A gente pode dar o nome que quiser, mas é uma intervenção. Obviamente, acho que o que o mercado vai prestar mais atenção é no que diz respeito à política de preços. Mas, por exemplo, o novo presidente da Petrobras e o vice-presidente da República já estavam pensando em mecanismos para moderar a alta de preços, né? A ideia de não reajustar tudo, criar um fundo, né, para permitir que a Petrobras não reajustasse tanto quanto quando subisse muito, nem cortasse muito quando o preço lá fora caísse. Basicamente estão ressuscitando a conta petróleo, né, que era um negócio que existia nos anos 70, saiu uma brincadeira extraordinariamente cara para o país. Então, sim, tem interferência, tem intervenção, a gente pode dar o nome que quiser, né? Agora, assim, eu vi a reclamação do presidente que o Roberto Castelo Branco trabalhar em casa é inadmissível. Dada a postura do presidente, eu não entendi se o inadmissível era ficar em casa ou inadmissível seria trabalhar, pelo seu próprio histórico ali de 30 anos de dolce far niente no Congresso, seguido de 2 anos de só abrir a boca para falar bobagem na presidência da República. Agora, Alexandre, nós tivemos aí uma apresentação do texto da PEC emergencial, ainda não há maiores detalhes, mas poderia-se tirar aquele limite mínimo, piso, para gastos de estados e municípios com saúde e educação, a previsão de que o governo apresente uma proposta para redução de benefícios tributários para poder, talvez, garantir alguma folga a mais. Você acha que esse é o caminho que pode estabelecer? Porque há uma ansiedade muito grande em relação à definição de orçamento, a volta de auxílio emergencial, se garantir algum fôlego nessa fase pior da pandemia de novo, né, e se tentar alguma estabilidade aí que garanta pelo menos o crescimento que era esperado, com o controle da inflação. Você vê algum encaminhamento possível por aí?
Veja, eu acho adequado voltar ao auxílio emergencial. Obviamente tem que ser melhor pensado. Acho que 68 milhões de pessoas é um exagero, né? Se a gente for olhar em novembro do ano passado, a gente tinha um nível de emprego que era 8 milhões e meio abaixo de onde nós estávamos no começo do ano, então certamente não cabem 68 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial, mas alguma coisa eu acho que faz sentido ser colocada, e se for por meio de uma emenda constitucional que abra ali uma exceção ao teto de gasto, eu não tenho um grande problema com isso. Agora, precisa ver também mais detalhes, porque está tudo muito fluido, né? Quais são as medidas compensatórias? A verdade, assim, até onde eu pude ver, a PEC emergencial compensa muito pouco disso, né? Então, é meio me engana que eu gosto, né? Por exemplo, a questão do corte dos subsídios tributários não mexe em nenhum dos grandes, né? Não mexe no Simples, não mexe em Zona Franca, não mexe em nada que seja muito relevante, né? Isso, né, num horizonte ainda bastante longo. Também fala de congelar salários do funcionalismo, exceto aqueles que já tenham uma promessa de reajuste. Curiosamente, no caso dos militares, fala em congelar o salário mínimo, o que eu acho assim que tipo uma coisa que não passa em hipótese alguma no Congresso. Então, assim, eu quero ver um pouco de carne nessa história, né? A gente está cansado de promessa, né? Se fosse depender de promessa, a gente já tinha privatizado 1 trilhão de empresas estatais, a gente teria conseguido 1 trilhão com a venda de imóveis da União, a gente já teria passado não sei quantas emendas, a gente teria, enfim, feito o diabo. O fato é que gogó tem muito, entrega tem muito pouco, né? O que a gente vê em termos de atos do governo federal são coisas como a intervenção na Petrobras. A gente vê muito pouco em termos de ação concreta para limitar a expansão de gasto público no Brasil. Então, eu não quero promessa, eu quero ver o negócio realmente acontecendo, mas eu desconfio que, assim, é blefe, é blefe. Se chamar a mão, não tem mais do que um parzinho de dois ali, não. Ouvimos o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, lembranças como é que é o nome do rapaz lá, o Adrilles, que ele aprenda a diferenciar Alexandre Schwartzman de Hélio Schwartzman. Aí talvez ele tenha condição de ser comentarista da Jovem Pan.